Hello students, how have you been? Are you fine? Today our class is very important. Teremos uma aula bastante importante aqui, pois nós vamos ter a nossa aula de aprofundamento, onde nós iremos retomar justamente o assunto sobre a segunda condicional, tá? No total nós temos basicamente 4, né? Algumas gramáticas não consideram muito a condicional 0, mas ela existe, tá? Enfim, independente da quantidade, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a segunda condicional, tá ok? Então, quando eu digo aqui compreender as diferentes classes gramaticais dentro de um contexto qualquer, especificamente na aula de hoje, a gente vai falar sobre a segunda condicional, tá ok? Então, a galera que tem acesso aí à plataforma, com seu @escola e tua senha, por favor, acessem. E aqui eu estou colocando para vocês o link de acesso, que basicamente vai mais rápido, tá ok? Mas pode logar aí como você já está bem acostumado. Para a nossa aula de aprofundamento, a gente vai acessar os apps e recursos. Então, acessa normalmente a sua plataforma, aqui em cima, onde aparece escrito curso, na quarta opção, tá vendo? Apps e recursos. Clica lá, vai abrir justamente essa janela aqui, tá ok? Daí você procura ali o Lab de Gramática, tem vários ícones ali, tá vendo? Você vai pegar o Lab de Gramática. Então, de novo, curso na aba superior aí da sua tela, Apps e Recursos, Lab de Gramática, tá? Daí nós temos ali as Conditionals. Nós vamos falar justamente sobre essa daqui, olha. Second Conditional on Real, Present and Future, que é justamente esse aqui, o contexto, quando a gente fala sobre situações irreais. É justamente a segunda condicional utilizada nesse contexto e clica em começar, tá ok? Então, antes da gente ir para a plataforma propriamente dita, acompanha comigo aqui uma breve explicação, olha só. A segunda condicional também é chamada de condicional improvável. Algo que provavelmente não acontecerá. Ela fala também sobre situações imaginárias, conselhos, ok? Então, na segunda condicional você vai ter a seguinte estrutura. Quando a gente fala das condicionais, sempre temos duas orações juntas, né? Elas têm uma ideia de subordinação, de dependência uma com a outra. A oração que vem com a partícula if, que significa se, o verbo ele sempre vai ser conjugado no passado, tá? E a outra frase, ela será conjugada justamente com o auxiliar would, tá? Então essa aqui é a estrutura. Dá uma olhada aqui, ó. Frase com if, verbo no passado, e a outra frase a gente coloca o would, tá ok? O would ele equivale ao futuro do pretérito na língua portuguesa. Você separa as duas orações por uma vírgula, a não ser que você inverta a ordem, quer ver? If I were you, I would leave right now. Se eu fosse você, eu iria embora agora mesmo, tá? Então, repare, é uma situação irreal, eu não sou você. Por isso que entra na segunda condicional. Então, aqui, ó, frase com if, verbo no passado, e a frase seguinte com would. Observe que elas estão sendo separadas por uma vírgula. Se você optar por inverter a ordem dessas orações, o que pode ser feito sem problema nenhum, daí você precisa, então, tirar a vírgula, tá? I would leave now if I were you. Eu iria embora agora se eu fosse você. Não tem problema, a ordem aqui fica a teu critério. Só não se esqueça desse detalhe. Se você optar por colocar a oração principal, que é a oração que contém o if, depois, essa daqui é a subordinada, depois, lá no final, você tira a vírgula então. Ok? Beleza, olha só. A segunda condicional também é usada em frases na negativa. Veja os exemplos. If he didn't talk so much, he'd be easier to be with. Ok? Se ele não falasse muito, seria fácil ficar com ele. Ok? É irreal, não vai ficar, não vai ser fácil, porque ele fala bastante. Então aqui a gente tem o verbo na negativa. Ele está no passado, sim, didn't, né? O auxiliar did na negativa. Lembra que o verbo você mantém na forma base quando você utiliza o didn't. Beleza, tá valendo, a estrutura continua ok. Tem alguns exemplos aqui embaixo, outros, quer ver? If you were more organized, you wouldn't lose things so often. Aqui no caso, a subordinada que a gente colocou como wouldn't, né, na negativa. If I didn't like her, I wouldn't go out with her. Se eu não gostasse dela, eu não sairia com ela.
Então eu sairei porque eu gosto. Então a gente está falando de situações irreais. Ok? Vamos praticar então? Teremos alguns exercícios aqui que a gente vai fazer simultâneo, a gente vai fazer juntos. E outros exercícios eu vou dar tempinho para que vocês façam. Aí no caderno de vocês também, exceto a galera que está na plataforma e que já responde direto na plataforma, ok? Bora lá! Bora lá, pessoal. Então aqui nós temos o seguinte enunciado. Deixa eu ver uma coisa aqui, olha só. Choose all the sentences about time that use the second conditional. A gente precisa escolher aqui as ações que falam sobre tempo e estão na segunda condicional. Dá uma olhada você aí. Com muita facilidade a gente consegue reconhecer, uma vez que a gente consegue identificar os tempos verbais. Tá certo? Não só reconhecer o verbo que está no passado, nas frases do if, né, a oração principal, independente se ela vem no começo ou depois, mas também considerar a outra frase que tem que vir conjugada com would. Se a gente observar, por exemplo, aqui, ó, essa do ladinho aqui, if I will have enough time to email her. Frase completamente fora do que a gente está conversando, uma vez que o verbo está no futuro. I'll. Ok? É o mesmo que I will. Ok? Se a gente olha essa daqui, também temos um problema. If I am not busy. A frase com if, o verbo está no presente. Aqui o verbo to be no presente am. A gente precisa dele no passado. Quer ver? Dá uma olhada na primeira aqui, ó. If I had enough time, I would write to my parents. Se eu tivesse tempo suficiente, eu escreveria para os meus pais. A frase com if, o verbo está no passado, olha, had. E a outra oração está com would. Bora marcar essa daqui, pois ela está correta. Vamos ver a de baixo, olha. If he weren't so busy, he would watch TV every evening. Se ele não fosse muito ocupado, ele assistiria televisão toda noite. Bora marcar essa também, porque aqui, ó, opa, a plataforma já jogou para frente. Mas o que a gente tinha ali? A gente tinha justamente o verbo conjugado no passado e a outra com would, por mais que estivesse na negativa, ok? Vamos tentar essa daqui. Essa daqui eu vou falar antes de clicar para não mudar. Olha, choose all the sentences about the grades that use the second condition. Aqui é a mesma coisa, só que são frases que falam sobre notas, tá ok? E não sobre tempo. Vamos lá. Logo de cara eliminamos a primeira, porque o verbo aqui está no presente simples. Essa daqui cabe na condicional 0, a gente passa adiante. Vamos ver a segunda. Temos o would. I would get good grades. Eu tiraria boas notas. Bora ver se o verbo aqui está no passado. If I studied. O verbo study é um verbo irregular, ele está no passado sim. Então vamos marcar. They would do well on tests if they studied all the time. Aqui, she will get good grades. A gente elimina porque tem will. O will é a primeira condicional. I will always do well. De novo, está abreviado aqui, mas é o will futuro. A primeira condicional a gente não considera. Então, vamos ver essa daqui. They would do well. Eles se sairiam bem nos testes se estudassem o tempo todo. If they studied, verbo no passado. Oração subordinada com would. Perfeito, bora marcar. Ok? Vamos ver aqui, ó. Choose all the sentences about health. Agora, frases que falam sobre saúde. Eliminamos a primeira porque tem don't, é presente. Won't é futuro, eliminamos também. Don't, condicional aqui, segunda, tem que ser passado. Então, acho que essas duas aqui, hein, gente? Olha, didn't e didn't. E temos o would e o would, ó. Perfeito. If they didn't take care of themselves, they would get ill. If you didn't drink enough water, you would get ill. Então, essas aqui. E a última dessa atividade aqui, né? Choose all the sentences about elections. Agora sobre eleições. Bora ver aqui, ó. If we didn't vote for them, they wouldn't get elected.
Temos aqui perfeitamente passado e would. If we don't, tem don't, a gente já elimina. Won't, a gente já elimina. Don't não entra, porque não é primeira condicional. Essa aqui tá na primeira, né? Tem will, tá vendo? If nobody liked them, they wouldn't win the election. Temos aqui verbo no passado, frase com if, e o wouldn't na próxima. Perfeito. Ok? Vamos para a próxima atividade. Olha só, essa daqui a gente vai fazer juntos também. Daqui a pouquinho vai ter algumas que vai ser só para vocês. Choose the correct verb form for each second conditional sentence. Então a gente precisa escolher a forma correta do verbo, tá? If I, time, I would get more exercise. Has, had or have. A resposta correta aqui seria had, uma vez que has e have é presente. Então, marcando aqui. Próxima. If she were here, she, frase com if, verbo no passado. Beleza. A outra oração, verbo agree, tem que ser conjugado com o would. Thus, presente, will, futuro. É o would na segunda condicional. He'd be at the party now if he... Frase com if, precisamos do verbo no passado. No caso aqui é negativa, uma vez que o verbo já está aqui, o have. Didn't. They be here if they didn't want to be. Aqui a gente já tem a frase com if, o verbo está no passado, tá vendo? Então a gente precisa com would. No caso, todas as opções é negativa, wouldn't. If he poor, I'd still marry him. Se ele fosse pobre, eu ainda casaria com ele. Were, isn't e aren't é presente. O verbo da frase com if, o verbo tem que estar no passado. Próxima. If we friends, I'd be angry. Aren't está no presente, o verbo to be no presente. Então a gente não precisa nem pensar muito, né, gente? Weren't. Ok? Então vamos lá. Choose the true statements based on the speaker's sentence. Então nós vamos ouvir o que o cara está falando aqui, ou a moça, e vamos ter que marcar a frase que é verdadeira de acordo com o que ele falou. Então olha só. I am rich, eu sou rico. I want to travel around the world, eu quero viajar pelo mundo todo. I will definitely travel around the world, eu definitivamente viajarei pelo mundo. Vamos ouvir. I'd travel around the world if I were rich. De novo. I'd travel around the world if I were rich. I'd travel around the world if I were rich. If I were rich. Se eu fosse rico. Então ele não é. Ele viajaria se ele fosse rico. Então ele quer, né? Essa daqui está afirmando que ele... A última aqui está afirmando que ele vai viajar, né? Então é essa a opção a correta aí. Vamos lá. I will leave my job because of the money. I don't need the money, so I'll leave my job. I do need the money, so I can't leave my job. Vamos ouvir. If I didn't need the money, I'd leave my job. If I didn't need the money, I'd leave my job. If I didn't need the money, I'd leave my job. Então a resposta correta é a terceira. Ele precisa do dinheiro, então ele não vai sair do trabalho. Próxima, vamos ver. I don't have twins. Eu não tenho gêmeos. I have twins. I feel tired too. Tired, cansado. Vamos ouvir. If I had twins, I'd be tired too. If I had twins, I'd be tired too. If I had twins, I'd be tired too. Se eu tivesse gêmeos, então ele não tem. I don't have twins. Ok? Próxima. It's not rewarding. It's rewarding because it's not easy. It's very rewarding because it's easy. Let's listen. It wouldn't be so rewarding if it were easy. It wouldn't be so rewarding if it were easy. It wouldn't be so rewarding if it were easy. Então, it's rewarding because it's not easy, né? Vale a pena justamente porque não é muito fácil, ok?
Próxima. I'm happy. I'm not very happy because I don't have a good job. I have a good job. I'd be happy if I had a good job. I'd be happy if I had a good job. I'd be happy if I had a good job. I'd be happy. Eu ficaria feliz se eu tivesse um bom emprego. Então a gente entende que ele não tem. E consequentemente não está feliz. So I'm not very happy because I don't have a good job. Última, vamos ver. I don't have enough time to write a letter to her. I have time, but I can't write a letter to her. I have time to write a letter to her. Eu soube escrever uma carta para ela. Vamos ver. If I had enough time, I'd write a letter to her. If I had enough time, I'd write a letter to her. If I had enough time, I'd write a letter to her. If I had enough time. Se eu tivesse tempo suficiente. Então ele não tem. Então ele não vai escrever, ok? Então essa aqui é a resposta correta, ok? Vamos para a próxima atividade e essa eu vou dar um tempinho para vocês, hein, gente? Olha, fill in the gaps to complete the second conditional sentences. Use the correct form of the verbs provided. For example, if I went out with Mary, I would be happy. Então você tem que considerar justamente as regras que a gente conversou. Tem que usar os verbos que estão entre parênteses. Frase if, ele vem para o passado, e a frase seguinte a gente coloca justamente com would. Tempinho para vocês. Bom, pessoal, aqui estão as respostas para vocês poderem conferir, darem uma olhada. Olha, number 1. If I won the lottery, I would buy a new car. 2. If he had a problem, he would tell me about it. 3. If her ankle was better, she would walk. Aqui no número 3, pessoal, a plataforma ela não vai aceitar se você colocar o were, mas pode, tá correto, beleza? O verbo to be, na verdade, a forma mais utilizada do verbo to be no passado na segunda condicional é o were. Número 4. If he played the violin every day, he would be a great violinist. 5. If they were rich, they would travel around the world. Number 6. If I ate vegetables, I would be very healthy. Ok? Conferido aí, tudo certinho? Então, vamos seguir. Próxima atividade, pessoal. Tem as 5 aqui no finalzinho, olha. Quer ver? Answering questions. Answer the questions using the second conditional. Use the phrases given in brackets. For example,
What would he do if he were ill? If he were ill, he would go to bed. Então é para vocês responderem as perguntas utilizando justamente a segunda condicional, uma resposta completinha, utilizando o que está entre parênteses, tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer. A número 5, ela aparece aqui, ó, tá vendo? Não dá pra gente, não aparece o blank, né, a lacuna, mas vocês escrevem aí no caderno de vocês, tá bom? Tempo para vocês, vamos lá. Então aqui está a correção, pessoal. Vamos ver aqui. Number 1. What would he do if he had a lot of money? If he had a lot of money, he'd buy a sports car. 2. What would they do if they had a boat? If they had a boat, they'd go fishing. 3. What would she do if she lived near a mountain? If she lived near a mountain, she'd go skiing. 4. What would he do if he were on holiday? If he were on holiday, he'd go bike riding. 5. What would they do if they were in Hawaii? If they were in Hawaii, they'd go swimming. E a próxima atividade aqui é para vocês preencherem as lacunas, tá? Com o que você tem na segunda condicional, com o que está entre parênteses, ok? Eu vou dar um tempinho para vocês, seguindo a regra e as estruturas da segunda condicional. Bora lá! Então, pessoal, vamos corrigir aqui. Vamos lá. Number 1. If he were older, he would get into the club. 2. They would move into a bigger house if they had enough money. 3. If flights were free, I would go to Brazil. 4. If everyone did their job, life would be easier. And number 5. We would both make money if we worked together. Ok? Então é isso aí, pessoal. Todas essas atividades que nós fizemos aqui, justamente para que pudéssemos recordar o uso da segunda condicional, ok? Aqui está a nossa referência da nossa aula. E é isso aí, pessoal. Thank you so much. Bye bye.